queridos amigos da nossa família Estratégia, eu sou o professor Gustavo Cordeiro e nós estamos no 50 Dicas para Ministérios Públicos. Vamos falar sobre direito penal ambiental? Vamos tratar de um dos temas mais polêmicos dessa nossa disciplina, que é a responsabilidade penal da pessoa jurídica nos crimes ambientais. Vem com a gente! Primeiro, até a nossa Constituição de 1988, nós tínhamos apenas a ideia de que o direito penal se aplicava exclusivamente às pessoas físicas, às pessoas naturais. Essas poderiam ter a privação da liberdade, poderiam ter restrição de direitos, imposição de multa em seus detrimentos. Porém, em 1988, a nossa Constituição da República outorgou um mandado de criminalização lá no artigo 225, parágrafo 3º da nossa Constituição, estabelecendo que as condutas e as atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Bom, percebam que claramente o entendimento estabelecido a partir dessa redação da nossa Constituição era de que, a partir da sua promulgação, passava no Brasil a ser incorporada uma nova ideia, um novo instituto de responsabilização penal, não apenas das pessoas físicas, mas, em relação aos crimes ambientais, também das pessoas jurídicas. Bom, embora uma corrente tenha se inclinado para reconhecer a responsabilidade penal da pessoa jurídica, outra corrente doutrinária foi refratária a essa ideia, determinando e ensinando que, na verdade, a Constituição não previu a responsabilização penal da pessoa jurídica. Vejam só, essa corrente doutrinária começou a dizer o seguinte: olha, as condutas lesivas ao meio ambiente sujeitarão as pessoas físicas a sanções penais. Agora, por outro lado, as atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão as pessoas jurídicas a sanções administrativas. Percebam? Essa corrente doutrinária começou a dizer que não havia Constituição previsto a responsabilidade penal da pessoa jurídica sob esse argumento. E eu fiz de propósito esse colorido especial entre vermelho e azul para vocês entenderem que o argumento deles era de que, na verdade, a responsabilidade criminal seria exclusiva para as pessoas físicas e as pessoas jurídicas seriam tão somente responsabilizadas na perspectiva administrativa. Muito bem. Muito embora essa corrente doutrinária tenha sido muito importante e bastante respeitada, inclusive até hoje há entendimento doutrinário nesse sentido, prevaleceu na nossa legislação e na interpretação dos tribunais superiores que sim, o parágrafo 3º do artigo 225 da nossa Constituição determinou a responsabilidade penal da pessoa jurídica. E a nossa lei de crimes ambientais incorporou essa possibilidade no seu artigo 3º, ao estabelecer que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme disposto nessa lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão do seu representante legal ou contratual ou de seu órgão colegiado no interesse ou benefício da sua entidade. Muito bem. Então, se a Constituição estabeleceu o Instituto da Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica nos crimes ambientais, a Lei de Crimes Ambientais, no seu artigo 3º, disciplinou, regulamentou como é que isso aconteceria.
E a Lei de Crimes Ambientais, então, no artigo 3º, estabeleceu 2 requisitos para que aconteça ou para que se reconheça a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Não basta que tenha havido uma pessoa jurídica, uma empresa que tenha praticado uma daquelas infrações penais previstas na lei ambiental. Não basta, por exemplo, que a empresa tenha praticado poluição para que ela seja automaticamente responsabilizada por isso. Não. Os 2 requisitos exigidos pela lei para que nós tenhamos a responsabilidade penal da pessoa jurídica são: primeiro, a conduta que degradou o meio ambiente e está tipificada como crime ambiental deve ter partido de uma decisão de um representante da pessoa jurídica. Portanto, se um funcionário foi lá e sem autorização de superiores cortou uma árvore, a empresa não pode ser responsabilizada por isso. Porque tão somente poderá ser responsabilizada a empresa quando houver uma decisão de um representante dessa pessoa jurídica, conforme estabelece o artigo 3º. E mais, não apenas deve haver uma decisão do representante da pessoa jurídica, mas também precisamos que essa infração ambiental, esse crime ambiental, tenha acontecido no interesse ou em benefício da pessoa jurídica. Portanto, recapitulando, para que uma pessoa jurídica seja responsabilizada por crimes ambientais, nós precisamos primeiro de uma decisão de um representante da pessoa jurídica. E segundo, que esse crime ambiental seja praticado no interesse ou em benefício dessa pessoa jurídica. Vamos imaginar a seguinte situação. Uma determinada empresa está transportando em águas o petróleo e acaba acontecendo um vazamento de petróleo, por exemplo, no mar. Com toda certeza isso é um desastre ambiental. Com toda certeza isso gera poluição. E existem algumas infrações penais previstas na Lei de Crimes Ambientais que punem esse tipo de comportamento. Mas o ponto é, será que a pessoa jurídica vai ser responsabilizada, nesse caso, de um vazamento acidental de petróleo em águas? Resposta: não. Porque somente haverá responsabilização da pessoa jurídica ambiental quando a infração penal ambiental tiver acontecido no interesse ou em benefício da pessoa jurídica. Nesse caso, esse desastre ambiental com o vazamento do petróleo não foi praticada nem no interesse nem em benefício da pessoa jurídica, muito pelo contrário. A pessoa jurídica foi prejudicada por conta disso, na exata medida em que perdeu o seu material que seria empregado na sua atividade. Um outro ponto importante para nós, aqui falando de responsabilização penal da pessoa jurídica nos crimes ambientais, é o Instituto da Liquidação Forçada, previsto ali no artigo 24 da Lei de Crimes Ambientais. Esse dispositivo prevê que a pessoa jurídica constituída ou utilizada preponderantemente com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime definido dessa lei, ou seja, de crime ambiental, terá decretada sua liquidação forçada. O seu patrimônio será considerado instrumento do crime e, como tal, perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Estamos aqui no artigo 24 diante da chamada pena de morte da pessoa jurídica, como o professor Luiz Regis Prado gosta de chamar esse instituto. Esse é o Instituto da Liquidação Forçada. Porém, cuidado! Para que haja extinção da pessoa jurídica em razão de crimes ambientais, não basta que nós tenhamos uma pessoa jurídica praticando crimes ambientais. Não. O requisito do artigo 24 para que nós tenhamos a liquidação forçada de pessoas jurídicas que praticam crimes ambientais é que essa pessoa jurídica deve ter como atividade preponderante a prática de crimes ambientais. Ou seja, a atividade principal daquela empresa é praticar crimes ambientais. De maneira que, se houver, por outro lado,
uma situação em que uma empresa praticou um crime ambiental eventualmente, ou alguns crimes ambientais ocasionalmente, mas ela não é utilizada preponderantemente ou exclusivamente para a prática de crimes ambientais, como por exemplo madeireiras que somente comercializam madeiras cortadas de forma ilegal. Nesse caso, se não houver uma utilização preponderante da pessoa jurídica para a prática de crimes ambientais, aí nós não cogitaremos de liquidação forçada. Liquidação forçada, portanto, somente será utilizada quando a pessoa jurídica tiver como escopo preponderante da sua atividade a prática de crimes ambientais.